sabe de que forma os games podem ajudar na aprendizagem e tornar esse processo muito mais agradável? Esse é o nosso assunto de hoje. Nós estamos no segundo bloco do Educação. E eu deixei uma perguntinha no ar, que era o seguinte, para vocês me dizerem como é que os pais podem escolher os melhores games para os filhos, de acordo com faixa etária, interesses, etc. Então, se o pai ou a mãe forem procurar, por exemplo, no Google, eles devem, quando entrarem no site, saber quem está produzindo aqueles conteúdos, saber o currículo dessas pessoas, se tem depoimentos de outras instituições ou pessoas conhecidas no mercado, para que eles possam realmente estar conseguindo algo seguro. E se o site sendo seguro, ele vai indicar a faixa etária de cada jogo. Todo site que tem uma responsabilidade naquilo que está produzindo para crianças, para adolescentes, ele coloca as faixas etárias, ele tem pessoas, né, que são competentes para estarem fazendo isso. Então, o que eu indico? Vai para um site, vai lá, vê quem é a pessoa, qual é a missão, quais são os valores, pega o nome daquela pessoa, tem o currículo dela, pega o nome dela, joga no Google, vê o que tem sobre ela. Você pode até encontrar ela também no Facebook e ver o que ela compartilha com as outras pessoas no Facebook, se ela realmente é uma pessoa que tem essa responsabilidade naquilo que ela está produzindo para os jovens. Ótimo. Na questão do Play Store, quando você vai lá colocar um aplicativo ou um jogo, sempre tem os depoimentos ali. Então você vê as estrelinhas e os depoimentos. A gente sempre dá uma olhada na nota e no que as pessoas estão falando, porque acontece que às vezes você pode até jogar alguma coisa antes do seu filho para poder ter realmente uma noção, entender, jogo, né? Mas pode acontecer certas coisas no percurso que você talvez não veja, que talvez ele vá ver. Então é sempre bom você estar olhando os depoimentos das pessoas, colocar aquele aplicativo no Google também, ver o que estão falando sobre aquele aplicativo. Para mim seria a forma mais segura de você poder estar colocando um conteúdo de qualidade para os teus filhos, né? E você falou até, se vier no currículo quem programou aquilo, pegar o nome da pessoa e jogar no Google novamente para ver o que estão falando daquela pessoa. Por exemplo, nós temos tem um projeto que eu acho fantástico chamado Programa E. programae.org.br. E elas estavam falando essa questão de empreendedorismo, então o Programa E, ele é tanto para ajudar os educadores a criarem jogos, a criarem aplicativos, que hoje se tornou uma coisa fácil com as plataformas que nós temos disponíveis, e para as próprias crianças também criarem seus aplicativos e seus jogos. Eu já vi muitas crianças em escola criando aplicativos de sustentabilidade, criando aplicativos para educação. Nós estamos lidando com uma geração que absorve muito fácil essa tecnologia, então você consegue ver hoje uma criança de 13 anos fazendo algo que você com 40, 50 não consegue. Fala de novo, qual é esse site que você falou? É o Programa E. São pessoas assim que pensaram em estar trazendo esse novo, de estar dando asas para quem quer criar, para quem quer educar com a programação. Gente, mais dicas. A Benita tinha falado de uma outra vez que você gravou um programa aqui, que a gente estava falando sobre leitura digital, sobre Scooby. Você falou alguma coisa a respeito? Porque é o seguinte, a gente precisa sempre falar para os outros as boas novas, né? Sim. Então, se a gente lê um livro, a gente quer compartilhar com os outros também. E no Brasil tem uma rede social incrível que chama Scooby, Books ao contrário, scooby.com.br. Você se cadastra ali, tem, milhões de pessoas cadastradas, grátis. E ali você tem a sua estante virtual, onde você vai dizer os livros que você está lendo, os livros que você quer ler, os livros que você já leu. Você pode fazer resenhas desses livros. Você vai tendo amigos, como no Facebook, a mesma coisa. Você vai interagindo com essas pessoas e, além disso, você pode fazer o seguinte, você pode participar de grupos de conversa sobre livros, sobre autores. Então, por exemplo, você é apaixonado por Harry Potter. Aí você coloca lá, você vai achar um monte de grupos que discutem Harry Potter. E então isso eu acho que é uma coisa muito legal. Uma coisa que eu adoro também são os fanfics, né? O que é isso? Que é um barato também, tem, acho que a ver uma coisa com o jogo, né? Tem uma relação com o jogo. Você pega um livro qualquer de um autor, Crepúsculo, por exemplo.
E aí você vai lá e descobre que tem um monte de gente que escreveu continuações ou narrativas paralelas em relação àquele texto. Que legal. Nossa! É sensacional. né? Isso tem, inclusive, se você, por exemplo, entrar no Wattpad, que eu sei que você gosta do Wattpad, a gente já conversou sobre isso. Tem lá. Então, que é também muito legal, que é uma plataforma de autopublicação, onde você tem um monte de coisa bacana. E ali você tem uma categoria que é fanfiction. E aí, quando você clica ali, você vai descobrir um monte de pessoas que estão escrevendo. Então, olha que estímulo incrível para a escrita também. E que os professores podem utilizar com os alunos. Claro, em sala de aula. nas minhas oficinas Fantástico, eu falo uma isso. atividade fantástica. Eu Sabe falo o que me isso. lembrou? Escrito nas estrelas, que eles vão até Amsterdã, porque eles querem falar com aquele escritor, porque ela quer saber John Green. como que acabou daquele jeito, Isso. né? E, enfim, eles têm lá uma decepção nesse encontro. Quer dizer, acaba um pouco com isso também, né? Porque outras pessoas podem escrever e sei lá, caramba, pode terminar assim, ou pode ter uma outra visão daquela Você história. estimula, por exemplo, as escolas têm essa questão de ler livros bimestralmente para fazer prova. Por que não aproveitar a leitura desses livros Claro. para incentivar uma resenha, colocar numa plataforma dessa, Muito publicar? legal. Então, Agora, só para o mas- pessoal em casa se ligar, é Scooby, que é a primeira dica que a Benita deu Isso, agora, Scooby.com.br. que é books ao contrário. Você escreve books. Não é o Scooby do desenho Não é animado. Scooby-Doo, não. Scooby-Doo. E a segunda é o Wattpad. Ali você vai se cadastrar e você vai colocar, você vai descobrir um monte de coisas que pessoas estão escrevendo. Inclusive, uma coisa que é super legal, hoje em dia os editores de livros, eles não recebem mais tantos originais como eles recebiam antigamente. Eles vão atrás desses Olheiros, sites, né? e eles vão Olheiros. lendo os livros que estão sendo publicados ali para ver se vale a pena. E a outra coisa que a gente falou foi do fanfiction. Inclusive, olha que coisa mais interessante. Existe um aplicativo que você baixa do fanfiction e aí é uma rede social de fanfictions. Gente, A coisa vai longe, amiga. quer dizer, o Face... E a tendência é só progredir, Vai né? acabar. O Face está com a sua morte anunciada. Isso é. Porque já cada é vez mais você vai visível. segmentando, né, Claro, os por interesses. isso. A gente por tem isso. uma gama Por de isso, coisas ali na quem internet. quer ficar numa plataforma viciada onde você está vendo sempre as mesmas pessoas e conversando com as mesmas pessoas? Pego essas pessoas e vou tomar um chopp na esquina. É, E já é tem verdade. livros falando da morte do Facebook. E isso é natural na vida. Principalmente É com renovação, tecnologia. né? Mas Renovação. o Orkut não acabou, É, gente? O Orkut pois não era o é. máximo? Não era o máximo? né? Não morreu? Daqui a pouco o Orkut vem como vintage. Com certeza, os mesmos desenvolvedores voltam com nomes diferentes. Não, mas que o é Orkut renovação, tentou, né? o Orkut tentou fazer isso, ficar meio que numa coisa tipo Face. Aí eu ouvi dizer que eles tinham voltado, mas nem sei porque eu não procurei saber. Acho que o pessoal se desinteressou como eu, assim, totalmente. Mas eles tentaram mudar o jeitinho de ser, né? A plataforma, com certeza, inspirada no Face. Sim. Que outras dicas que a gente pode dar? Gente, estou enchendo esse programa de dicas, já não estou nem usando, eu não tô posso nem dar olhando meu uma roteiro, outra também, já que a claro. gente está falando de conteúdo. Eu gosto muito de dar dicas de conteúdo, né? Sim. Então tem o ISU, ISU, Isso, né? isso. É muito ótimo. legal. No ISU você tem milhões de revistas em todos os idiomas que você possa pensar, livros abertos, inclusive lá tem 2 livros publicados por mim, Opa! produzidos por mim, Contadores de Histórias, um exercício para muitas vozes, e tem também o Mínimos Contos. Vocês procuram lá que vocês vão achar. E tudo isso grátis. Você se cadastra, Como você é que é? lê. ISU. Eu nunca sei. 2 S. ISSU. ISSU. Isso. E uma coisa muito legal do ISU é o seguinte, você pode fazer as suas pilhas de coisas. Como em casa a gente não faz. Essas são as pilhas dos livros Os que eu tô lendo. preferidos, né? Essas são as pilhas do livro que eu vou ler. Essas são as revistas não sei o quê. E eles usam essa terminologia que eu acho muito legal. Pilhas. Legal. Então você vai construindo as suas pilhas e aí você vai Selecionando guardando ali, o que te selecionando o que interessa, te né? interessa, né?
E eu acho que isso é muito legal. Tem um monte de agregador de conteúdo também, né? Gente, mas tenho certeza que os pais estão assim, me dá uma caneta rápida. Depois você coloca todas essas coisinhas, né, em caracteres, né? Sim, Porque a gente deve estar cometendo erros também aqui quando está falando, não quando está falando, mas nas grafias, mas isso dá para a gente também colocar. Então, eu acho também que uma coisa muito importante são os agregadores de conteúdos, que hoje em dia, isso que você falou que vai separando, segmentando, você, por exemplo, você vai no Pinterest ali, você faz a sua própria, as coisas, segue as coisas que te interessam, conteúdos que são produzidos e recolhidos por outras pessoas também. Então, acho que isso é muito legal. É muito legal. Para as pessoas que ficam com medo, porque tem gente que fala assim, se ficarem muitas horas, o que a tecnologia, né, os pixels, aquele movimento todo mexe com os neurônios, mexe com os reflexos, mexe com os olhos, enfim, com os sentidos, e aí pode ter algum problema. O que vocês respondem para essas pessoas? Vocês acham que tem que ter um tempo ali em frente ao computador, ou enfim, nesse contato com as novas tecnologias? Os pais, eles têm que saber observar os filhos, já começa por aí. Então, o que acontece? Você viu que o teu filho está com problema de agressividade, está com problema para comer, está com problema para dormir, após de se interagir com outras pessoas, após utilizar um tablet, um smartphone, realmente você vai ter que começar a fazer uma reeducação dele em relação a isso, uma reeducação digital e uma desintoxicação também. Hoje existe até um instituto aqui no Rio de Janeiro chamado Instituto Delete, que eles trabalham com essa questão da desintoxicação digital. Porque, como eu falei com ela, tem pessoas que saem para tomar um chopinho com os amigos e tem outras que viram alcoólatras. Então, depende da tendência de cada pessoa. Ótimo. Então, assim, você não pode deixar que o teu filho fique só naquilo. Você, como pai, como mãe, tem que interagir com ele também. Porque, às vezes, eu vejo assim, a pessoa reclama do filho, mas quantos pais que eu vejo ali no WhatsApp? O tempo todo, tablet, tira um tablet ali para a criança e aquilo tudo. Então, você tem que pensar o seguinte, olha, eu preciso fazer atividades com meu filho, andar de bicicleta, ir à praia, ir no shopping, no cinema. A gente aqui não está dizendo que uma coisa tira a outra, de jeito nenhum. Né? Então, assim, tudo você tem que dosar e você tem que observar a sua criança, porque cada criança é diferente. Pode ter aquelas crianças que vão ficar 6 horas na frente do computador e não causa nenhum problema para ela, mas pode ter outras que não. Que vão ficar 2 horas e já causa. Eu, por exemplo, como trabalho no computador o dia inteiro, eu já reparei em mim que se eu, assim, trabalhar até muito tarde da noite e logo desligar a máquina e for dormir, eu já não vou dormir bem. Já não vai fazer bem para mim, entende? Eu também. Então, o que eu faço? Eu pego e faço o seguinte, olha, eu vou trabalhar agora e depois eu faço as outras coisas que eu devo fazer umas 2, 3 horas antes de eu dormir, para que não incomode o meu sono, porque senão vai incomodar o meu sono. Gente, perfeito. Muito obrigada mais uma vez. Pena que o nosso tempo é pequenininho, mas a gente de pinguinho em pinguinho vai formando o nosso copinho d'água, bem gostoso. Muito obrigada, sucesso e voltem sempre. Benita já virou cliente, consultora. Oba! O nosso programa fica por aqui. Se você quiser assistir novamente, basta acessar o site www.tvalerj.tv. Educação, se você não se envolver, não rola. E nós temos um encontro marcado na próxima segunda-feira, às 9 horas da noite. Eu te espero. Até lá. Eu adoro ler, porque parece que eu tô em outro mundo quando eu tô lendo. E também quando o livro não tem desenho. Eu leio e tento desenhar do jeito que eu quero. Eu imagino ele. Uma menina conhece um menino, eles começam a namorar. Mas o menino morre e ficou marcante pra mim. Eu quero ser atriz porque quando a pessoa tá triste, vendo a peça, a novela, pode rir, vai ter, como posso dizer, várias emoções.